Olá, estamos juntos para dar início ao nosso terceiro módulo de revisão Enem. E vamos começar com uma questão bem interessante sobre o petróleo, a destilação fracionada, a obtenção das diversas frações do petróleo e outras informações muito importantes que nós vamos aproveitar essa primeira questão para revisar e assim você ficar preparado para o assunto. O petróleo é uma das mais importantes fontes naturais de compostos orgânicos. Por destilação fracionada, obtém-se as frações do petróleo, que são misturas de diferentes hidrocarbonetos. A tabela a seguir indica algumas dessas frações com os respectivos pontos de ebulição e o diagrama representa uma torre de destilação do petróleo. Você tem aí o nome de algumas frações do petróleo, gases do petróleo, gasolina, querosene, óleo diesel, óleo lubrificante, betume, as faixas dos pontos de ebulição e na torre de destilação ele evidenciou 6 níveis, desde o nível 1 até o nível 6. Com base nas informações anteriores e nos conhecimentos sobre hidrocarbonetos, pode-se afirmar que... Eu peguei uma questão de somatório com 6 itens, porque aí nós vamos usar esses 6 itens para fazer uma revisão muito interessante sobre esse assunto, ok? Agora vamos com mais calma para essas informações que foram fornecidas na questão. Você tem aqui uma torre de destilação fracionada. Primeiro, o que é o petróleo? Nós podemos definir o petróleo como uma mistura complexa de hidrocarbonetos. De um modo bem simples, o petróleo é uma mistura complexa de hidrocarbonetos. Nós temos hidrocarbonetos no petróleo desde um átomo de carbono, como por exemplo o metano, até mais de 70 átomos de carbono. Então, sem dúvida, o petróleo é formado principalmente por uma mistura de hidrocarbonetos, compostos que possuem exclusivamente carbono e hidrogênio. Mas é lógico que no petróleo nós vamos ter também outros compostos, como por exemplo, tem enxofre. De acordo com a localização no globo, nós poderemos ter um petróleo com um maior ou um menor teor de enxofre. Por exemplo, o petróleo do Oriente Médio, Arábia Saudita, Irã, Iraque, é um petróleo com menor teor de enxofre. Isso é bom, porque quando você obtém as frações do petróleo, que nós vamos falar aqui, esse enxofre também acaba ficando um pouco presente nessas frações do petróleo. E aí quando você queima a gasolina, queima também o enxofre, produzindo SO2. O SO2 é oxidado a SO3 na atmosfera. O SO3 reage com o vapor de água, com a água, e vai formar ácido sulfúrico, que é um dos componentes da chuva ácida. Já o petróleo do Brasil é um petróleo que tem um maior teor de enxofre. Então, ambientalmente falando, é um petróleo que tende a provocar mais esse problema ambiental da chuva ácida, que foi tratado com muita propriedade lá no nosso módulo de Química Ambiental. Então, além dessa mistura de hidrocarbonetos, nós temos outros compostos em menor quantidade, tá certo? Compostos com enxofre, compostos que podem ter até nitrogênio, mas em menores concentrações. Quando você faz uma destilação fracionada do petróleo, aí muita atenção, não é destilação simples, é destilação fracionada, porque você vai procurar separar, já que o petróleo tem desde um carbono até mais de 70 átomos de carbono, você vai procurar separar as frações do petróleo. Essas frações não são substâncias puras. Essas frações são compostos que têm uma proximidade do número de carbonos, como nós vamos ver aqui, ok? Então, por exemplo, os gases de petróleo, eles saem lá no topo dessa coluna de fracionamento, porque quanto mais acima, mais volátil é o composto até chegar lá no topo dessa coluna de fracionamento. Então, os compostos que têm 1, 2, 3, até 4 carbonos, eu vou colocar aqui, ó, de C1 até C4, eles saem lá no topo, são os chamados gases de petróleo. Eles têm um ponto de ebulição menor do que 40 graus Celsius. São o metano,
o etano, o propano, o butano, eles são tão voláteis, são moléculas tão pequenininhas, ó, que eles vão superando todas as barreiras na coluna de fracionamento, na torre de destilação, que é uma destilação fracionada, e conseguem chegar lá no topo. Eles são os compostos mais voláteis. E aí você já aprende a primeira informação. Quais são os compostos que saem mais acima nessa torre de destilação, que está fazendo aqui uma destilação fracionada? São os compostos que têm uma maior volatilidade. São os compostos mais voláteis. Quanto mais volátil é o composto, menor o seu ponto de ebulição. São os compostos que têm o menor ponto de ebulição. São os compostos que têm o menor número de átomos de carbono. Por isso que sai lá no topo metano, etano, propano e o butano. Então, a partir de agora, quando a gente vai descendo, a gente vai aumentando o ponto de ebulição, tá vendo? Os compostos que têm ponto de ebulição mais altos, vamos aqui para o extremo. Quem é que sai mais embaixo na coluna de destilação fracionada? São os compostos de menor volatilidade. São os compostos menos voláteis. São os compostos que têm o maior ponto de ebulição. Consequentemente, são os compostos que têm o maior número de átomos de carbono. Então você vai ver que essa regra geral é fundamental para acertar qualquer questão sobre essa coluna de destilação, essa torre de destilação do petróleo. Alexandre, quem é que sai um pouco mais abaixo aí? São os compostos que têm um ponto de ebulição um pouco maior, de 40 até 180 graus Celsius. É a gasolina. O que é a gasolina? É uma mistura de hidrocarbonetos, desde C5 até C10. Esses números não são muito rígidos. Dependendo da torre de destilação, eu posso ter aqui no nível 6 saindo de C1 até 5. Metano, etano, propano, butano, pentano. Ok? Não interessa isso. O que interessa é que você saiba que mais acima sai o menor número de carbono. Para a gasolina, eu vou colocar aqui de C5 até C10. Repito, esses números não são muito rígidos, tá certo? Dependendo da torre de destilação, pode ser que tenha saído lá no nível 6, ó, de C1 até C5. Aqui a gasolina já de C6 até C10. Então a gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos, onde prevalece o octano. O octano, particularmente o isoctano, prevalece na gasolina. Depois nós temos o querosênio, cujos pontos de ebulição dos compostos que compõem essa mistura de hidrocarbonetos chamada querosênio é em torno de 180 graus até 280. Eu vou colocar aqui de C10 até C14 o querosênio. Depois temos o óleo diesel, com pontos de ebulição de 280 até 330. Nós vamos colocar de C14 até C20. Depois nós temos os óleos lubrificantes. Existem diversos óleos lubrificantes. Tem óleos lubrificantes com um pouco menos de carbonos, com um pouco mais de carbonos, mas todos eles vão estar em torno dessa faixa que eu vou colocar ali. Os seus pontos de ebulição, ó, variam de 330 até 400, e eu vou colocar os óleos lubrificantes variando de C20 até C50. Uma variação bem grande, porque existem diversos tipos de óleos lubrificantes. E o betúmio, que saiu no nível mais abaixo de todos, com pontos de ebulição superiores a 400 graus Celsius, nós temos aí um número de carbonos bem alto, até superior a 70 átomos de carbonos, ok? Então, se numa prova tiver assim, ó, ao se fazer a destilação fracionada do petróleo, obtém-se substâncias puras. Falso. Os gases de petróleo não são uma substância pura, é uma mistura de hidrocarbonetos, como o petróleo é. Só que o petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos de 1 até mais de 70 átomos de carbono. Os gases de petróleo são de 1 a 4 ou 1 a 5 átomos de carbono. Os compostos que têm um ponto de ebulição próximos saem juntos na coluna de destilação. Alexandre, a gasolina é uma substância pura? Não. É uma mistura de hidrocarbonetos. O
que é uma gasolina de C5 até C10, ou de C6 até C10, é uma mistura de hidrocarbonetos que tem um número de carbonos próximos e, consequentemente, um ponto de ebulição próximo. Por isso que eles saíram juntos. E assim vai. Alexandre, o que é o óleo diesel? É uma substância pura? Não. É uma mistura de hidrocarbonetos. Só que é uma mistura de hidrocarbonetos que tem um número de carbonos relativamente próximos, em torno de C14 até C20. E como eles têm um número de carbonos próximos, eles têm um ponto de ebulição próximos. Por isso que saem juntos na coluna de fracionamento. E assim vai. Ok? Então, não se obtém substâncias puras. Obtém-se substâncias que têm um número aproximado de átomos de carbono e, portanto, um ponto de ebulição relativamente próximo. Alexandre, por que vai aumentando o número de carbonos, vai aumentando o ponto de ebulição? Lógico. Porque nós estamos falando aqui de hidrocarbonetos. Qual o tipo de interação intermolecular nos hidrocarbonetos? Lembra dos sinônimos? Pode ser de forças de dispersões, dispersão de London, dipolo induzido, dipolo instantâneo e, para alguns autores, até mesmo forças de Van der Waals. Ok? Nesse tipo de interação, quanto maior a massa molar, maior o ponto de ebulição. Se vai aumentando o número de carbono, vai aumentando a massa molar. Por isso que o ponto de ebulição vai aumentando. Outra coisa, vai aumentando também, como regra, a superfície de contato. Quanto mais carbonos, a tendência é que vai aumentando a superfície de contato daqueles hidrocarbonetos. Quanto maior a superfície de contato, maior a interação, mais interações do tipo de dispersões de London são formadas e por isso que vai aumentando o ponto de ebulição. Então, tudo isso é muito lógico. Meus amigos, então, com essas informações que nós temos aqui, nunca esquecer disso. Quem é que sai mais acima quando você compara dois níveis? São os compostos mais voláteis, os que têm o menor ponto de ebulição, os que têm menor número de átomos de carbono. Quem é que sai mais abaixo quando você comparar dois desses níveis? O composto, quem sai mais abaixo é o composto menos volátil, o que tem o maior ponto de ebulição, o que tem maior número de átomos de carbono. É lógico que numa torre de destilação tem muito mais níveis do que esses. São obtidos muitas outras frações além dessas. Aqui, essa questão destacou as principais frações do petróleo. Outras são obtidas porque numa torre de fracionamento você tem vários níveis, muito mais do que 6, ok? Então agora nós temos plenas condições, nunca esquecer que essas frações do petróleo não são substâncias puras, são misturas homogêneas de compostos que têm um determinado número de carbonos, um número de carbonos aproximado e, portanto, pontos de ebulição também aproximados, ok? E não esquecer que é destilação fracionada e não destilação simples. Destilação simples é para separar uma mistura homogênea de sólido e líquido. Por exemplo, para separar sal e água, o sal completamente dissolvido na água é uma destilação simples. Mas para separar uma mistura homogênea de líquidos, como o petróleo, uma mistura complexa, você usa a destilação fracionada. Vamos lá analisar cada um dos 6 itens. Como eu disse, coloquei uma questão de somatório, porque ela vai ser bastante abrangente. Em alguns momentos dessa nossa revisão Enem, eu vou escolher algumas questões de somatório, apesar de que eu sei, lógico, que a prova do Enem é uma questão ABCDE com um dos itens corretos. Mas ao pegar uma questão de somatório, às vezes você vai conseguir abranger muito mais o conteúdo. E você já sabe qual é o grande objetivo do nosso curso? Resolver questões? Não. Revisar todo o conteúdo, usando como pressuposto para isso uma questão muito bem selecionada, ok? Então vamos para o primeiro item. O petróleo é uma substância composta, verdadeiro ou falso? Falso. O petróleo não é uma substância, é uma mistura de substâncias. O petróleo nem é uma substância simples, nem é uma substância composta, é uma mistura. Podemos classificar como uma mistura homogênea de hidrocarbonetos predominantemente. Então, dizer que o petróleo é uma substância composta, o item 01 está falso. O item 02. A fração que sai no nível 2 da torre é a gasolina. Pessoal, a gasolina sai no nível 5 da torre. Ele fez uma correspondência, 6 frações, 6 níveis. Quem sai mais acima é a que tem menos carbonos, é a que tem um menor ponto de ebulição. Quem sai mais abaixo é a que tem mais carbonos, o maior ponto de ebulição. A gasolina sai no nível 5. Ele está dizendo que a gasolina sai no nível 2. Quem sai no nível 2 são os óleos lubrificantes, já que existem diversos tipos de óleos lubrificantes. O item 2 está falso. Item 04. O óleo diesel sai na torre num nível mais baixo que a gasolina. Correto.
o óleo diesel sai mais abaixo do que a gasolina. Por quê, pessoal? Porque o óleo diesel é uma mistura de hidrocarbonetos com mais carbonos do que a gasolina. Se tem mais carbonos, o óleo diesel, ele tem os compostos com maior ponto de ebulição do que os compostos da gasolina. O item 04 é verdadeiro. Primeiro item que a gente marca como verdadeiro, 04. 08. O composto de fórmula molecular C7H16 é um dos componentes da gasolina e é um alceno. Pessoal, C7H16 realmente é um dos componentes da gasolina. A gasolina é formada predominantemente por octanos. Entre esses hidrocarbonetos prevalecem os octanos, mas existem também heptanos. No caso, C7H16, ele diz que é um alceno. Ora, meu amigo, vamos lembrar que no item 08, um alcano, ele tem fórmula geral CnH2n mais 2. Então, se um alcano tiver 7 carbonos, 2 vezes 7, 14, mais 2, 16. Ele vai ter 16 hidrogênios. Já um alceno, ele é um hidrocarboneto que tem fórmula geral CnH2n. Se tiver 7 carbonos, 2 vezes 7, 14. Então, que C7H16 é um dos componentes da gasolina? É. Ok? Até porque é um alcano. Prevalecem realmente alcanos, praticamente hidrocarbonetos saturados. E ele diz aí que é um alceno. Não, se fosse alceno era C7H14, o item 8 é falso. Item 16. Item 16. Os hidrocarbonetos são compostos orgânicos formados de carbono, hidrogênio e oxigênio. Falso. Hidrocarbonetos são compostos orgânicos formados exclusivamente por carbono e hidrogênio. Tem compostos oxigenados no petróleo, Alexandre? Tem, mas eles não são majoritários. Os majoritários são os hidrocarbonetos, ok? Então, falso o item 16. E o 32, e se tiver oxigênio, não é um hidrocarboneto de forma alguma, né? Item 32, propano e butano são gases do petróleo e são hidrocarbonetos saturados. Correto, porque o que a gente chama de gases do petróleo são compostos muito voláteis, que têm ponto de ebulição menor do que 40 graus Celsius, que é o metano, o etano, o propano, o butano, em algumas torres até o pentano, que ainda é relativamente volátil. E todos eles são alcanos. Propano, butano, são hidrocarbonetos saturados, são alcanos. Então, o item 32 é verdadeiro. Quais os itens que a gente marcou como verdadeiro? O item 4 e o item 32, a soma para nós seria 36, ok? Então, fico muito satisfeito com essa questão, porque ela serviu para nos preparar para resolver qualquer outra questão que caia no Enem com esse enfoque. Fazer a destilação fracionada do petróleo para obter as diversas frações do petróleo. O petróleo bruto praticamente não tem nenhuma utilidade. Agora, depois que o petróleo sofre uma destilação fracionada, para obter as frações do petróleo, você passa a ter uma gama de utilidades para essas frações do petróleo. Ok? Muito bem, questão 1 resolvida. Nós voltamos já já para a próxima.